Olá! Hoje nós vamos falar sobre semiologia, referente especificamente à pele e os anexos da pele. Dando uma revisãozinha simples sobre a pele, nós sabemos que a pele é um órgão, se estendido, é o maior órgão do corpo humano e que representa mais ou menos 15% do total do peso do corpo, né? A pele é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme, essa parte mais superficial da pele, que a gente pode ver, ela não é vasiculada, ou seja, ela não sangra. Quando a gente faz esses machucadinhos mais superficiais, ele não sangra, então só atingiu a primeira camada da pele. E ela é totalmente alimentada pela derme, que já é vasicularizada, inervada, possui folículos pilosos, glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, certo? Já a hipoderme, ela é totalmente feita de tecido adiposo e ela serve para união e fixação nos outros órgãos, certo? Passamos então para os fâneros. Os fâneros são o quê? Cabelos, peles e unhas, são os anexos da pele, certo? Os tipos de pele. Quais tipos de pele nós temos? Nós temos a parte espessa, que é essa parte da palma das mãos e da planta dos pés, certo? A parte espessa, ela não possui folículos pilosos nem glândulas sebáceas, apenas as glândulas sudoríparas, apenas as glândulas de suor. A parte delgada é o restante todo da pele, ou seja, possui os folículos pilosos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas. As funções da pele. Nós sabemos que a pele tem uma função principal de proteção, né? E ela nos protege dos agentes infecciosos. Nós sabemos que a pele é um grande aliado nosso com relação a não trazer doenças pra gente, né? Caso ela esteja completamente íntegra. Também nos ajuda com os raios ultravioletas, né? E a parte sensorial também é uma das funções da pele, que é o tato, o sentir. Quando alguma coisa está chegando perto, a gente consegue sentir, certo? E a temperatura. A temperatura é o quê? É a parte do suor, né? Da constrição ou não dos vasos. E aí nós temos a importância da semiologia, da gente fazer esse exame no nosso paciente, que é as pistas que a pele nos dá, certo? A gente sabe que os hábitos da vida vão se expressar na pele, certo? Por exemplo, a palidez, que nos mostra talvez uma reação no caso de uma timidez, da pessoa tá com medo, né? Ou no caso da pele mais avermelhada, quando a gente tá também envergonhado ou com raiva. Isso também pode nos ajudar a entender algum aspecto psicossocial. Por exemplo, uma herpes labial, que existe uma certa exclusão quando a pessoa tem aquilo e às vezes ela se sente tão prejudicada com essa exclusão que acaba tendo, né, puxando para alguns outros casos. Para essa inspeção geral, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar com um local totalmente iluminado para que a gente tenha uma boa visibilidade, certo? No exame físico, a gente vai usar a inspeção, que deve abranger todo o tegumento. A gente tem que observar a pele por inteira. A palpação, que é a gente saber, por exemplo, a elasticidade da pele da pessoa, se existe algum edema por ali. A digitopressão, né? Ou a vidropressão, que é com aquela... Pode ser ou com um copo, por exemplo, né? Ou com
aquele filetezinho de laboratório, aquele vidrinho fino. No caso, para saber a respeito de algum roxo, se existe algum vazamento, algum extravasamento de alguma veia, ou se é só algo mais superficial. E aí nós temos também a anamnese, que é a parte que a gente vai perguntar para o paciente: e essa manchinha? E esse roxinho? Você já tinha visto? Há quanto tempo ele tá aí? Ele cresceu, diminuiu, mudou a cor, por exemplo? Existe alguém na sua família que tem essa manchinha? Saber se existe algum histórico familiar? São perguntas importantes que nós devemos fazer, porque com essas perguntas nós podemos responder coisas que a gente não consegue só olhando para a pele da pessoa. E aí tem os aspectos que a gente consegue enxergar. Quais são esses aspectos? A coloração, a umidade, a textura, a elasticidade da pele, a mobilidade da pele, o turgor, a sensibilidade e, no caso, as lesões elementares, que são melhores explicadas pelas meninas. O que a gente precisa entender da coloração? No caso da palidez, como eu disse no começo, a palidez pode sim representar algum medo, alguma insegurança, mas também pode representar a anemia, que a gente consegue enxergar que a pessoa fica mais pálida, né? No caso da cianose, que é aquele tom mais azulado da pele, o que pode representar? Pode representar tanto frio, como também pode representar a má oxigenação interna, né? E como é que a gente consegue perceber isso? Pelas classificações. Aí tem a classificação generalizada ou a localizada. Tem também a intensidade, se é leve, se é moderado ou se é intenso. E tem também os tipos, se é centralizada ou se é periférica. Por exemplo, no caso de uma morte por asfixia, nós podemos perceber o quê? A parte periférica fica com tons azulados, a unha fica com aquele tonzinho azulado, ou seja, a pessoa pode ter falecido, no caso da medicina legal, pode ter falecido por asfixia. Também tem a marca, ou só, né, no caso de outras mortes, ou mesmo se existiu uma tentativa de suicídio, por exemplo. Pode ser que a pessoa apresente esses mesmos sintomas. Também tem outras patologias que levam a isso. Tem o vermelhidão, que pode representar raiva, vergonha, como eu havia dito, ou também a inflamação. E tem a icterícia, que é aquele tom amarelado, né? Que a gente pode observar principalmente no globo ocular, que fica totalmente amarelo, né? Mas que pode ser tanto você comer, bem difícil, mas pode existir. Você comer, por exemplo, muita cenoura, você ficar aquele tom mais amarelado. Ou também pode ser a beta-carotenemia, que é esse tom totalmente amarelado que a gente apresenta. O que eu queria dar como PS aqui, que eu achei muito importante nas minhas pesquisas, é um indivíduo com a pele um pouco mais escura, que é mais difícil de mostrar essas diferenças de tonalidade. O que a gente pode fazer para ter uma avaliação mais precisa, mais objetiva? A gente pode olhar a esclera conjuntiva, a palma das mãos, os lábios e a mucosa, que também vão apresentar alguma mudança com relação a algumas patologias. Sobre as outras, umidade, textura, a gente consegue perceber que, por exemplo, na umidade, a pele pode estar normal, né? Ou pode se apresentar de forma mais seca ou com uma umidade mais aumentada. Na textura da pele, ela pode estar mais áspera, mais lisa ou mais enrugada, no caso das pessoas mais idosas, né?
A espessura normal, atrófica ou hipertrófica, que pode ser, no caso, quando a gente tem alguma doença na parte espessa da mão, a gente vê com mais claro, né? Essa diferença na pele. A temperatura, que pode estar normal, mas também pode estar alterada. A elasticidade, hiperelasticidade ou hipoelasticidade, que é aumentada ou diminuída. A mobilidade, que pode estar aumentada ou diminuída ou totalmente ausente. O turgor, que pode estar normal ou diminuído. E a sensibilidade, no caso da hanseníase, por exemplo, que a gente perde totalmente a sensibilidade, mas também pode ser por falta de hidratação ou pelo envelhecimento também. Pontos que a gente precisa estar atento. Os fâneros, os cabelos, por exemplo, né? A gente precisa prestar atenção no quê? Na implantação, tá tudo ok. Na distribuição, quantidade, coloração, caso ela esteja mais desbotada, o que pode representar? E a textura do cabelo. No caso dos pelos, a quantidade, se existe, né? Se está em excesso ou completamente ausente. Nas unhas, a cor das unhas. O formato, se existe alguma lesão, pode ser micose, por exemplo. E aí vamos então para as lesões elementares. Muito importante, que vai ser melhor explicado e mais detalhado com as outras garotas do grupo. As modificações da pele com relação às lesões, elas podem ser fissura, pústula, pápula, mácula, abscesso, vesícula, placa. As lesões da pele nada são além das modificações que a gente vai conseguir observar e ter uma melhor compreensão disso na prática, né? E ela tem diversas etimologias, podendo ser processos inflamatórios, degenerativos, circulatórios, neoplásicos. Então a gente precisa ter um olhar mais clínico a respeito dessas coisas. A avaliação. A avaliação ela pode ser a gente percebe pela localização anatômica, né? E a distribuição, que pode ser focal, num único lugar, pode ser distribuída em algumas partes do corpo, ou pode ser geográfica, né? Aquela que vai marcando, como tem algumas doenças que elas vão pintando o corpo, né? Vão tomando de conta daquela região especificamente. Aí tem o padrão e a forma, que pode ser anelar ou pode ser linear. E os tipos, que é o eritema, a petequia, né? A equimose, a pápula e as bolhas, que a gente precisa entender o tamanho para classificar, né? Alteração da cor, também conhecido como manchas ou mácula, né? Que são alterações na cor da pele sem relevo ou depressão. E para saber se a superfície é plana, a gente faz a inspeção e a palpação no paciente, deslizando a polpa digital na superfície lesionada. Então, elas dividem em dois grupos, né? Que é a váculo sanguíneo e pigmentares. Eu vou fazer a inspeção no paciente, né? Vou realizar uma inspeção no paciente onde ele apresenta uma lesão na superfície da pele. Esse paciente, ele possui uma lesão na pele, conhecido como eritema, né? Que é onde vai ocorrer o extravasamento de hemácia nessa lesão. Tá aqui o paciente, ele tem essa lesão na superfície da pele, né? Que ela vai desaparecer com dígito ou vitropressão. A pele dele está lesionada, a aparência da lesão é um roxo, um vermelho mais puxado para o roxo, e ela some, né? E também tem a púrpura, né? Que também são manchas que ocorrem também na pele de uma pessoa. E ela também há o extravasamento de hemácia,
né? É onde é chamado também de petequias. Tô com uma paciente que está com a superfície também lesionada, apresentando esse tipo de lesão. Essa paciente, ela tem a superfície do rosto toda lesionada, onde apresenta esse tipo de lesão, que tem o aspecto mais roxo, né? E ela muda de aparência com o decorrer dos dias. E ela não some com dígito e nem com, esqueci o nome do outro, vitropressão, né? E também na pele desse paciente apresenta esse tipo de lesão chamada de esquimose. Ela também não some com dígito e vitrodilatação. A aparência dela dentro é mais vermelha, por fora roxa. A gente faz o exame no paciente, né, usando as polpas digitais. E também ela muda de coloração de acordo com o tempo. Então, como eu estava explicando nos pacientes sobre as lesões. Esses tipos de lesões são váculos sanguíneos. Agora eu vou falar sobre as pigmentações, lesões ocasionadas por pigmentações da pele. Tem a leucodérmia, né, que são lesões brancas que aparecem em um determinado lugar na pele, que elas são claras, que ocorre pela falta de melanina. Eu vou fazer a demonstração do meu paciente, onde ele tem uma superfície lesionada e ocorre também numa certa parte do corpo dele, que é mais clara do que a outra. Isso devido à falta de melanina no corpo. Bom, esse paciente, ele apresenta esse tipo de lesão aqui, aonde a pigmentação da pele é mais clara, né, por falta de melanina. Então, esse paciente, ele apresenta leucodérmia, que é um tipo de lesão na pele por falta de ausência de melanina. Bom, como eu estava falando, a leucodérmia, né, é a diminuição, a ausência de melanina na pele. Temos também a hipercromia, que é a redução de pigmentação também na pele, onde vai aparecer na pele manchas brancas ou outra coloração também na pele de uma pessoa. Temos também a acrônia, né, que é a ausência completa de pigmentação na pele do paciente, no caso dos albinos, né, onde eles não têm melanina de jeito nenhum no corpo, não apresenta de jeito nenhum. E hipercromia, cores variáveis para o aumento de melanina ou outros pigmentos como sais biliares e cariotéideos, né, onde a pessoa vai ter manchas, diversas manchas no corpo também. Então, esses tipos que eu acabei de falar são tipos de manchas pigmentares. E também, por último, as elevações edematosas, né, que elas são bolhas ou manchas bem grossas na pele de uma pessoa, né, ocasionada também pela pigmentação. E ela se forma tanto na derme quanto na hipoderme. Então, a úrtica são elevações, né, de efiremas irregular na pele. É quando você, um exemplo bem típico dessa lesão, quando você entra num mato, né, e tem aquela chama de cansanção. Quando ela ataca a pele, fica aquele edemazinho, aquela inchaço na pele. Ela fica tipo rosa, com uns brancozinhos no lado, né? Ela fica bem inchada. Então, ela tem tamanho e cor variáveis, como eu acabei de falar, do branco ao rosa ao vermelho. Então, um exemplo bem básico desse tipo de lesões úrtica no caso do cansanção. Quando você trisca, a pele entra em contato, fica lesionada e cria esses tipos de lesões bem grossas, né? E por último, a gente tem o angiodema. O que seria isso? Lesões nos lábios, aonde a aparência dos lábios vai ficar bem grossa, né? Tanto em cima, na superfície, quanto embaixo. Fica bem grosso os lábios, né? E ela é conhecida como o edema de quinquel labial. Ela representa um edema circunscrito que pode ocorrer no subcutâneo, causando tumefação, né, como eu falei, e fica localizado nos lábios. Então, esse tipo de edema é chamado de angiodema. Oi, gente, eu vim dar continuidade ao que a Dina Lúcia explicou agora há pouco para vocês.
e eu vou falar um pouquinho sobre formações sólidas. O que são essas formações sólidas? Elas são lesões na nossa pele, né, que podem acontecer na epiderme, na derme e na hipoderme. Que a epiderme é a camada superficial, essa que a gente consegue ver, né? A derme, que é a camada do meio, a camada também chamada de intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais profunda. Então, essas lesões sólidas, elas podem ser formadas nessas 3 camadas da nossa pele, né? E eu vou começar a falar para vocês sobre a pápula. Essa pápula, ela é uma lesão sólida que pode chegar a cerca de 1 centímetro, né, de comprimento. Ela é causada, pode ser causada por giletes, no ato de barbear. A sarna também é um exemplo da pápula, né? Ela irrita, ela coça bastante, fica com aquele aspecto avermelhado, aquela sensaçãozinha de inchaço, né? E aqui eu tenho uma imagem da pápula para estar mostrando aqui para vocês, ó. Como vocês podem ver, tem vários pontinhos avermelhados aqui, ó, na pele, né? E aí esse aqui é um exemplo de pápula, como vocês podem ver. Dando continuidade, depois da pápula, a gente tem a placa. O que seria essa placa? A placa seria um acúmulo de pápulas um pouco maior, né? Cerca de 3 centímetros, e com um aspecto de descamação. A placa é um acúmulo de pápulas, então uma lesão na pele um pouco maior, né? Tem uma foto aqui também para me estar mostrando para vocês. Aqui seria um exemplo dessa placa, né? Como vocês conseguem ver aí, ó, a gente faz o melhor que pode, né? Com essas videoaulas, no caso seminário através de vídeo, mas como vocês podem ver, ó, a placa, né? Ela é maior, bem maior do que a pápula, ó, e ela tem esse aspectozinho, ó, de descamação, entendeu? O profissional, ele consegue identificar a placa, né? Na hora que ele vê a lesão, já dá para identificar do que se trata. E depois da placa, a gente tem o nódulo. Eu acredito que todos vocês já tiveram ou já puderam presenciar um nódulo, né? Grande parte das vezes eles são benignos e a gente consegue identificar um nódulo também só olhando, né? Agora depois, para o paciente saber se é benigno, se é maligno, do que se trata, por que formou essa massa em determinado local, aí ele vai ter que fazer um exame, fazer uma biópsia para poder ter um aprofundamento e saber do que se trata, né? Aqui eu tenho um carcinoma, olha aqui, ó. Como vocês podem ver, aqui é um exemplo de um nódulo, né? Ele já é um pouco maior, ele pode ser de 5 até 8, 10 centímetros. E aqui, ó, é um exemplo de nódulo. Pode vir em qualquer região do corpo, depende do que vai se tratar a doença, né? E aqui, tá, como vocês podem ver, ele já é maior do que a placa, o nódulo. Depois do nódulo, eu tenho a nodosidade. A nodosidade, ela também é conhecida como tumor, né? Só é um nome mais... Olha, e aqui eu tenho um melanoma, como vocês, para vocês verem, ele tem esse aspecto mais escuro, né, no meio e avermelhado ao redor. Ele pode ser até 3 vezes maior do que o nódulo, esse tumor, né? E aí vai variar também do que se trata, o paciente vai precisar fazer outros exames, mas através do nosso exame lá com o paciente, a gente vai conseguir detectar do que se trata, né? Por causa do tamanho, do aspecto. Ó, e aqui tá, como vocês podem ver, o tumor. Depois do tumor, que é conhecido como nodosidade, né? Tem o goma.
que seria o gômulo? O gômulo é um nódulo, ele é um nódulo que possui líquido no meio. Na parte central ele tem um líquido e pode vir a necrosar, e aí vai depender da gravidade do problema, né? Mas também é possível detectar um goma, ó. Aqui é um exemplo que eu imprimi aqui para vocês poderem ver um pouquinho. Ó, como vocês podem ver, ele tem aqui o nódulo, né? E na parte central, ó, tem esse líquido, né? Que é como se fosse o pus, tá necrosando, ó. Então aqui ele é duro e avermelhado, e na parte central ele tem o líquido. Então esse tipo de problema é conhecido como goma, tá? Depois do goma, eu tenho a vegetação. Um exemplo bem conhecido da vegetação é o condiloma acumulado, né? A vegetação, ela tem aquele aspecto de couve-flor, e dependendo da demora que o paciente tenha ou leve para procurar um profissional de saúde, pode ficar enorme, gente. Então, sempre que o paciente detectar esse tipo de problema, é interessante que ele procure um profissional de saúde o mais rápido possível, né? Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui de vegetação, ele já tá assim ao extremo, entendeu? Ó, a imagem tá um pouco ruim, né? Mas eu acho que dá para vocês perceberem, ó. Aqui é o órgão genital desse paciente, dessa pessoa, e ele já, olha a situação, como vocês podem perceber, né? Uma imagem muito forte, é uma situação muito triste, né? Que o paciente deixa chegar a esse estado, né? A gente também consegue detectar que aqui é um tipo de vegetação, né? Só em olhar a gente já consegue detectar por causa desse aspecto de couve-flor. Por último, é a verruculosidade. Eu não consegui trazer a imagem para vocês, mas a verruculosidade, ela é uma lesão elevada, né, que ocorre em alguma determinada parte do nosso corpo, na nossa pele, e ela é nada mais do que um monte de verruguinhas, como se fossem verruguinhas acumuladas em determinada parte do corpo, duras, com aquele aspecto duro, não tem elasticidade, né? E fica bem escura a região, assim, bem... uma coisa constrangedora, né, para o paciente. Muitos deixam se agravar, e aí, mas a verruculosidade também, ela consegue ser detectada na hora que você olhar para o paciente por causa daquele acúmulo de, como se fossem pequenas verrugas, né? E eu espero que as imagens tenham ajudado vocês a compreender um pouco mais de cada formação sólida. Dando continuidade no seminário, vou falar sobre colesões líquidas. Elas são diferentes das sólidas, pois possuem conteúdo no seu interior e por isso que ocorre a elevação da pele. E elas são classificadas por tamanho e conteúdo que possuem. Nessa classificação temos a vesícula, a bolha, a pústula, o abscesso e o hematoma. Na vesícula, ela é menor que 1 centímetro, com um líquido claro, e é observada no herpes zoster, varicela e queimaduras. Já nas bolhas, ela é maior que 1 centímetro, com conteúdo claro também, e ela é observada em queimaduras ou alergias medicamentosas. Nas queimaduras, elas são como a vesícula, só que as bolhas vão se agrupar, tornando uma bolha maior. E já nas alergias medicamentosas, a gente pode observar mais elas nos olhos, abaixo dos olhos, criando uma bolsa de água,
e nos cantos da boca. Já na pústula, ela é menor que 1 centímetro, já com o conteúdo dessa vez purulento, pode ser observada na varicela zoster e acne purulentas. Já no abscesso, ele já vai ser 1 centímetro maior e com conteúdo purulento também, da pele ou de tecidos subjacentes. Os sinais flogísticos podem estar presentes como edema, dor, rubor e calor. Neste caso, são chamadas de abscessos quentes. E quando ausente os sinais de inflamação, são chamadas de abscessos frios. Estão presentes em casos de furunculose e entre outros. Já no hematoma, trata-se de lesão formada por derrame de sangue na pele ou tecidos subjacentes, diferendo-se da equimose, por haver alteração de espessura, um relevo no local. O hematoma pode inflamar e surgirem de sinais flogísticos, fazendo com que o conteúdo hemorrágico se torne purulento. Alterações da espessura. Podemos encontrar nelas a queratose, esclerose, edema, liquenificação e artrose. São 5. Na queratose é o aumento da espessura da pele, que se torna dura, inelástica, perdendo sua elasticidade, de superfície áspera e de cor amarelada. Pode ser mais facilmente encontrada nos calos das mãos e dos pés. Já a esclerose é alteração da pele também, que se torna coriácea e impregável quando é pinçada com os dedos, havendo uma hiper ou uma hiporcromia associadas. Resulta de fibrose dos colágenos. Seu exemplo mais característico é a esclerodermia. Já no edema, é o aumento da espessura da pele, depressível, decorrente da presença de plasma na derme ou na hipoderme. Acontece pelo extravasamento de plasma no espaço intersticial. Já na liquenificação, espessamento da pele com acentuação dos sulcos e da cor normal da pele. Comumente, a pele torna-se castanho escura e pode ser vista em eczemas liquidificados ou em áreas repetitivas de coçaduras. Já a atrofia é uma lesão por diminuição da espessura da pele. Ocorre redução de número e volume dos constituintes teciduais, fazendo a adquirir aspecto fino, liso, translúcido e pregueável.
E é comum na situação fisiológica. No entanto, pode acontecer em estrias atróficas e radiodermias, chamadas de estrias atróficas linear na pele, comum em gestantes, obesos e nas assistes, situação de extensão excessiva da pele normal no local. Então, gente, dando continuidade aqui ao assunto, eu vou falar sobre perdas e reparações teciduais. O que são isso? São lesões oriundas da eliminação ou destruição patológica e de reparação em tecido subcutâneo, ou seja, o tecido, a terceira camada de pele é a mais profunda. Então, se há uma perda tecidual dessa parte que vai da terceira parte, que é a mais profunda, para fora, é mais difícil. Se é da derme ou da epiderme, que é a primeira e a segunda camada, é mais fácil. No caso, uma cicatriz, é mais fácil ela ser tratada por se tratar da derme ou da epiderme. Então, tem a parte da escama, que é uma alteração da pele, exulceração, ulceração, fissura, crosta e cicatriz. Aí eu vou falar um pouco sobre essas questões, o que acontece, qual é o exame, quais são os exames, a visão geral dos exames que tem que ser feito nesse tipo de problema de pele é a visão do exame físico, no caso da psoríase, é a investigação da família, que é escamas. No caso da escamas, a psoríase, que é a investigação da família, ou o exame clínico, que é a biópsia. No caso da ulceração, que é a úlcera, mudança de decúbito, a visão geral, que envolve todos, a visão panorâmica, a visão o exame da cor, da pele, como é que está aquela área da pele onde está danificada, como é que está a questão nutritiva do paciente. Tudo isso é o exame físico, é a visão panorâmica, a visão geral. Também envolve no local onde vai fazer esse exame, pode ser no consultório, pode ser no hospital, pode ser até mesmo na casa da pessoa que tiver acamada. Tem que se haver uma luz própria, no caso uma luz fluorescente, porque se tiver uma luz de outra cor, pode atrapalhar no exame, porque a luz pode prejudicar, pode dar uma cor que não seja a cor real daquela cicatriz, ou daquela úlcera, ou daquela escama, que no caso a psoríase. O exame físico, acabei de falar, o exame físico, a visão geral, panorâmica. O exame clínico, como é a psoríase, como outras, envolve o quê? Fazer uma biópsia. No caso da exulceração, que é um carcinoma, câncer de pele, envolve saber a questão da cor, se há sangramento, no caso do câncer de pele. Tem que fazer o exame clínico também, tem que fazer exame de sangue também, entendeu? A inspeção, visão geral, a palpação, no caso da úlcera, a palpação é feita com a seringa. A seringa que é envolvida naquela úlcera é injetado um material soro fisiológico a 0,9%, tem que injetar e puxar de volta para saber a profundidade, porque também nessas cicatrizes são avaliadas a profundidade. No caso de uma cicatriz de acne, no caso da acne mesmo, o que é o exame geral, o exame físico? É usado um dermatoscópio, eu já fiz tratamento de acne, eu sei o que eu estou falando, porque é muito complicado. Você, por exemplo, se você tem uma pele, eu sei que isso não envolve muito, mas eu vou falar. Você tem uma pele que a cada 1 milímetro de pele, 1 centímetro de pele, suas glândulas sebáceas não passam de 200, você tem uma pele normal, pode nascer espinha normal, tranquilo. Se você tem uma pele que a cada 1 centímetro você tem 400 miligramas de glândula sebácea, você já tem uma acne 1, no caso que foi a minha. Se você tem 600, acne 2 e por aí vai. E aí até a formação de cistos. No caso de pele branca em relação à acne, o exame físico é feito, a inspeção
O médico vai avaliar a sua pele, tudo direitinho, ver aqui quais cicatrizes que você tem. E aí, no caso da pele branca, é menos fácil de surgir um queloide, né? Porque às vezes um queloide, ela fica... Às vezes não, o queloide numa pele branca é visível, mas ele não é tão visível quanto numa pele morena, porque tem muita melanina. Então, é feito a palpação e é visto também se naquela área do queloide, da cicatriz em geral, tem a temperatura elevada, a cor também, tudo isso envolve em relação à pele, em relação a tratamentos dermatológicos. Na área da enfermagem, tem que fazer o exame físico, que é a visão panorâmica, a visão geral, e o exame clínico, que é a palpação, e tem que fazer biópsia, no caso, colher material, que é a biópsia, tem que usar material topográfico, dermatoscópio, no caso da acne, e por aí vai, meu povo. Desculpa o nervosismo, é a primeira vez. Não nasci para ser atriz. Eu espero que essa pandemia já passe, que eu não gostei. Mas enfim, vamos lá. Obrigada.